Olá, estamos iniciando pela TV Supre, canal de comunicação da União Planetária, com mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo. E queremos uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor e pesquisador Cláudio Viana de Mello. Vamos revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. O nosso convidado tem graduação em Medicina pela Universidade de Brasília e doutorado e pós-doutorado pela Rockefeller University em Nova York, nos Estados Unidos. Foi professor visitante na Universidade of Utrecht, na Holanda. Suas pesquisas envolvem aprendizado vocal, processamento auditivo, memória e aprendizado, plasticidade neural, regulação e expressão gênica cerebral, neuroanatomia comparada, genômica comparativa e pássaros canoros, beija-flores e epistacídeos. Publicou 110 artigos em revistas científicas e 9 capítulos de livros. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaca Prêmio da Fundação Clube e Prêmio do National Institute of Health. Atualmente é professor associado da Oregon Health and Science University, nos Estados Unidos. Obrigado, professor Cláudio Mello, por ter aceitado o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para que revisitasse sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador na área de neurociência. Por favor. Bom, professor Isaac, para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui a convite seu para contar um pouco dessa minha trajetória, né? Estou falando aqui de Portland, Oregon, onde eu resido já há muitos anos, mas eu nasci em Brasília. Os meus pais foram pioneiros da nova capital, né? O meu pai, o professor Paulo Mello, ele foi um dos fundadores do Hospital de Base de Brasília, né? E da unidade de neurocirurgia. Ele veio realmente, eu tinha terminado a formação médica no Rio e foi um dos pioneiros de Brasília. E minha mãe, Jane, foi transferida do Rio para Brasília como funcionária da Câmara dos Deputados. Então, eles se encontraram em Brasília e iniciaram ali a nossa família. Então, eu sou um produto da cidade de Brasília, das primeiras gerações de brasilienses, né? Os candangos, como se dizia. Então, eu devo à cidade a minha própria existência. E então eu cresci em Brasília, com família e tudo, desfrutando de ótimas escolas, né? As vantagens todas de Brasília, os espaços verdes, muita segurança, muito acesso às artes, à música, a filmes, uma diversidade grande de pessoas, né, de todas as partes do país, com muitas experiências diferentes. E aquilo foi fazendo parte do nosso crescimento, da nossa formação, né? Eu sempre fui muito de ler, desde criança, gostava muito de literatura. E nas conversas com a minha família, tios e tudo, que tinham psicólogos, e o meu avô gostava muito de filosofia, então a minha mãe, inclusive, fez também filosofia. A gente tinha muitas discussões em casa sobre conhecimento, suas bases né, do conhecimento, e o meu pai era neurocirurgião, então tinha também o interesse todo no cérebro e no funcionamento do cérebro.
E aos poucos eu fui lendo um pouco também sobre a ideia de se fazer pesquisa. Meu pai tinha um grande interesse sobre o cérebro, claro, e admiração para a pesquisa. E eu me lembro um episódio, quando eu estava na oitava série da escola primária, que eu levei um cérebro para a escola para mostrar para os alunos, para os colegas, e aquilo foi, né, causou um espanto, um susto, mas tinha esse acesso a essas coisas, né? E eu me lembrava do fascínio que eu tinha, dos meus amigos também, por ver aquilo. E assim foi. Esse interesse assim, pelas leituras, discussões, conversas um pouco com meu pai, apesar de que ele estava mais focado na clínica, né? E eu depois me lembro também que mais tarde, lá no segundo grau, eu não gostava de biologia. Eu não gostava das aulas de biologia, porque eu achava que a biologia naquela época era uma decoreba. A gente ficava tendo que memorizar, né, fatos e coisas e não gostava daquilo, mas gostava da indagação, das perguntas, né? E eu me lembro então que eu li uma publicação da Scientific American, né, que chamava A Célula, The Cell. E ali contava um pouco como foi o processo de descoberta, né, das vias metabólicas, aquilo. Então, aquilo eu achei fascinante, que é assim, descrevendo o processo de pesquisa, né? E aquilo parecia muito mais interessante do que as minhas aulas de biologia, que não, né, a gente não aprendia como que se faz ciência. E então, quando eu mais tarde estava pensando que curso fazer, eu pensei um pouco em biologia, mas acabei entrando na medicina. E na época eu fui aconselhado, inclusive por professores da UNB, os saudosos Paulo Saraiva, né, e o Braulio Magalhães Castro, que eram pesquisadores, e médicos. Então eles falaram assim, para você ter um bom conhecimento sobre o cérebro e poder fazer pesquisa nessa área, seria interessante talvez você fazer medicina. E eu acabei entrando para medicina, porque também eu teria acesso à pesquisa sobre pacientes neurológicos e psiquiátricos, né, que muita coisa fascinante. E acabei entrando na medicina. Mas também já no segundo semestre, no terceiro semestre, eu tentava procurar estágios, né? E comecei a fazer o estágio com o Paulo Saraiva e o Braulio. Mas aí eu tive uma aula de bioquímica com o saudoso professor Valdenor e o professor Rui Castro. E isso foi assim foi uma coisa muito marcante, porque eles exatamente incentivavam a gente a pensar, né? O Valdenor nunca dava uma resposta pronta para a gente, ela sempre trazia, a gente perguntava, ele trazia mais indagações e levava a gente a pensar e a chegar a alguma resposta. E também mostrando, né, como as bases do conhecimento sobre as células e tudo, e a biologia molecular que estava começando naquela época, então achei aquilo fascinante. E já fui lá, no segundo dia de aula, fui pedir um estágio na bioquímica com o Valdenor. E eu consegui entrar para o estágio, e lá então foi muito marcante para mim. E resolvi então fazer, né, o estágio e aprender a bioquímica, ter a biologia molecular. Encontrei a professora Maria Sueli Soares Felipe, né, que trabalhava com o Valdenor, tinha acabado o mestrado dela. E aquela combinação do Valdenor e a experiência da Sueli me proporcionou então um treinamento bastante rigoroso, né? Como se comportar um laboratório, fazer experimentos, análise de dados, dentro do projeto do Valdenor, que era a produção de hormônio de crescimento. Então, ele dava a oportunidade de a gente ver aquele processo, né, tecnológico, mas também de gerar perguntas básicas, né, sobre a expressão gênica, padrões de regulação gênica nas células. E eu também convivi com os professores Sparta, que é a Maristela, né, da Biomol, e vários estudantes da Biomol naquela época, que depois agora são professores, a Santuza, a Ildinete, o pessoal da turma da UNB. E o que me impressionava é que aquele pessoal passava os fins de semana, os feriados no laboratório, ou as greves, né, que a gente tinha. E então isso me influenciou muito, essa atitude deles da dedicação à pesquisa, né? E naquela época também no curso de medicina a gente teve greve, né? Algumas greves do Fora Azevedo para tirar o reitor, ainda resquício da ditadura, né? Do período da ditadura. E eu fui passando o tempo no laboratório e me interessando, e até que no fim do curso médico eu resolvi fazer a pós-graduação. A pós-graduação e queria estudar regulação da expressão gênica no cérebro. E eu vi que não tinha grupos no Brasil fazendo isso, estudando o cérebro do ponto de vista de expressão gênica. Quais são os genes que atuam no cérebro que regulam o funcionamento? E resolvi então sair e busquei programas de doutorado no exterior.
e acabei encontrando essa oportunidade na Rockefeller. E me apliquei para o doutorado lá, consegui a bolsa e fui para lá. E eu até me lembro que na época o CNPq, inclusive, me negou a bolsa de saída, porque o CNPq dizia que eu teria que fazer o mestrado. Mas eu já tinha muita experiência de laboratório, adquirida todos os anos, né, durante o curso médico, e eu achei que eu estava preparado para sair. E então saí para fazer o doutorado em neurociência molecular e na Rockefeller. Então foi assim que foi, saindo de Brasília, fui parar lá na Rockefeller fazer um doutorado. Muito interessante a sua trajetória, Cláudio, e, e relembrou professores, né, do Departamento de Biologia Celular, né, que foram trilhando assim o seu entusiasmo pela neurociência. Professor Cláudio, em 1993, quando obteve seu doutorado na Rockefeller University, estudando o aprendizado de canto de pássaros, o que aconteceu foi que seu trabalho teve grande repercussão na área de neurociência. Poderia destacar os principais pontos desse trabalho? Sim, na Rockefeller, eu fiquei conhecendo esse modelo da pesquisa sobre o canto dos pássaros. E era um modelo que era estudado pelo professor Fernando Nottebohm, que, aliás, era um argentino radicado nos Estados Unidos e era um amante ele ainda era um amante das aves, do funcionamento do cérebro das aves. E as perguntas que ele fazia eram sobre o aprendizado, porque ele foi descoberto que as aves, os pássaros canoros, são capazes de aprender o canto, assim como nós aprendemos a falar, a nossa fala. E esse é um modelo muito importante, porque a maioria dos animais de laboratório, como roedores, né, e os primatas não humanos, eles não têm essa capacidade. Então, essas aves, esses pássaros canoros, eles captam um aspecto da nossa biologia, né, que é a capacidade de aprender a falar e ter linguagem e tudo. E o Nottebohm, Fernando Nottebohm, também descreveu essa circuitaria toda envolvida nesse processo. E isso é muito importante para se entender, por exemplo, quando a pessoa tem um distúrbio de audição, quando a criança nasce surda, ela não consegue aprender a linguagem espontaneamente, então as bases disso e as consequências podem ser estudadas nesses passos canoros. E o Nottebohm também, estudando o circuito, ele descreveu várias coisas fascinantes, que essa circuitaria ela pode ser modificada por hormônios sexuais, você pode masculinizar o circuito nas fêmeas, tratando com hormônios, e levou eventualmente à descoberta da neurogênese em adulto, né, que novos neurônios são formados no cérebro das aves. E esses achados todos mudaram muito a forma de se ver, de se fazer pensar em neurobiologia. E então eu estava trabalhando nesse modelo. E uma coisa muito também que o Nottebohm falava é que é importante, a nível de pós-graduação, você fechar o livro-texto e começar a pensar, né? Porque muitas das ideias que estão em livros-texto são ideias, às vezes, ultrapassadas. Então, você tem que se livrar dessas ideias e pensar muito no seu modelo e no experimento que está sendo feito. E o meu trabalho focou no uso de genes que são ativados no cérebro quando os neurônios têm atividade elétrica. E são chamados genes de indução imediata, como o chamado CFOS, né? E o EGR1, ou ZIF. Esses são genes que são ativados nas células neuronais quando as células estão ativas. E isso permite para a gente fazer muita coisa. Por exemplo, a gente pode fazer uma hibridização in situ com histologia e identificar no cérebro inteiro quais áreas são ativadas, fazendo a expressão gênica. E com isso a gente permitiu olhar e observar e descobrir quais são as áreas que são ativadas quando os passarinhos estão ouvindo o canto ou as áreas que são ativadas quando ele produz o canto. E a gente conseguiu mapear com bastante resolução isso, é uma técnica que complementa muito a eletrofisiologia, né? E permite a gente, inclusive, estudar o cérebro de animais até no campo e fazer esse mapeamento detalhado. É interessante também que esses genes talvez estejam envolvidos em memória, na formação de memórias. Então, uma combinação de coisas.
E usamos, inclusive, esse método para mapear o cérebro também de papagaios, no caso de um periquito, e dos beija-flores. E esse trabalho dos beija-flores, na verdade, foi feito em Santa Teresa, lá no Museu Melo Leitão, que era a casa do Augusto Husserl, né? Que estudou os beija-flores. E a gente conseguiu mapear as áreas do cérebro dos beija-flores, junto com, inclusive, com Siddhartha Ribeiro, a professora Dora Ventura da USP e o saudoso Jacques Villiard, na época de Campinas. E a gente tem, então, agora um mapa completo das áreas relacionadas ao canto nos beija-flores. Inclusive, os beija-flores e papagaios também têm aprendizado vocal, assim como os pássaros canoros. O que é interessante é que esse estudo, então, me trouxe de volta ao Brasil, porque eu não estudava aves no Brasil, né? Mas com essa saída Rockefeller e usando esse modelo, a gente começou a se interessar por as aves no Brasil, que têm uma diversidade incrível, né, de espécies e tudo, e usando essas técnicas de mapeamento gênico. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Me lembro, Cláudio, quando que houve uma grande repercussão do seu trabalho. Me lembro ter lido uma declaração de um grande neurocientista americano dizendo que a neurociência teria duas fases, uma antes do Cláudio de Mello e outra depois do Cláudio de Mello. E realmente não estou inventando, eu li isso. Professor Cláudio, atualmente é professor e pesquisador da Oregon Health and Science University, nos Estados Unidos. Poderia enfatizar as pesquisas em andamento? Sim, nós temos, então, focado muito em estudar esse circuito e os genes que são expressos no circuito do canto. E tem vários achados interessantes, por exemplo, que há alguns marcadores desses circuitos do canto, que são genes expressos no circuito, são semelhantes a genes expressos no circuito que controla a fala em humanos também. Obviamente, pássaros canoros estão muito separados de humanos, né, em termos de filogenia. Então, a gente acha que essas semelhanças moleculares são convergentes, né? Eles evoluíram separadamente em humanos e em pássaros canoros. Então, estamos tentando estudar esses genes e identificando genes que regulam a excitabilidade neuronal. Nós fizemos um atlas de expressão gênica no tentilhão, que é chamado zebrafinch, né? Que é o nosso animal de laboratório comum. E nós descrevemos, então, centenas de genes que são diferenciais e que a gente acha que esses genes, então, proporcionam ao animal a capacidade de cantar e de aprender o canto, né? Desse aprendizado do canto. E esses estudos desses genes específicos, principalmente canais iônicos que regulam a excitabilidade, a gente está fazendo bastante progresso nessa parte. Estamos tentando desenvolver ferramentas de manipulação gênica, inclusive a ideia de se fazer aves transgênicas para modificar a expressão dos genes, o que ainda é bastante incipiente, né? As técnicas não são muito eficientes, mas isso está levando a descobertas, então, também sobre genomas de vírus infectam tecidos e que permitem a gente modificar a expressão gênica nas aves, e que tem outras questões interessantes sobre a interação de vírus com hospedeiros, né? E também vou enfatizar uma rede genômica. A genômica tem sido muito importante, né? Nós coordenamos aí, junto com aí no Brasil, a professora Paula Schneider, no Pará, e a Ana Teresa Vasconcelos, do LNCC de Petrópolis, junto com o Eric Jarvis, da Duke University, e geramos genomas de várias aves que entraram, então, em publicações
importantes sobre a filogenia de aves, né? Que isso tem revolucionado a filogenia, mas também tem proporcionado a gente possibilidades de entender a genômica das aves, a evolução da expressão gênica e dos fenótipos que as aves apresentam. Inclusive, acentuar também que uma grande incentivadora desse consórcio foi a própria professora Sueli, porque ela tinha muito interesse em saber como que o papagaio aprende a falar. Então, ela foi uma grande incentivadora. E, inclusive, eu não falei, das principais genomas que nós sequenciamos foi o do papagaio do Amazônia estiva, né? Que é um papagaio, uma ave essencialmente brasileira da nossa biodiversidade. Então, eu fico muito satisfeito de poder estar dando essa contribuição também para o entendimento da biodiversidade no Brasil. Cláudio, como é que você compara as atividades de pesquisa no Brasil com os Estados Unidos? Olha, o Brasil é incrível, nós temos assim, imensos recursos naturais em termos de ecossistemas, floresta, biodiversidade, né? Mas também um enorme potencial intelectual e científico, né? Aliás, eu acho que, apesar das dificuldades, dos pesares, nós temos uma boa formação a nível de graduação. Os alunos que eu tenho contato, acho que têm uma formação muito boa em termos de biologia, da medicina. E agora eu acho que a gente precisa de ter uma ciência mais competitiva e dinâmica, principalmente a nível de pós-doutorado, né? De permitir os pós-doutorandos recentes que se estabeleçam no país e que tenham uma atividade de pesquisa que enfoque mais a pesquisa mais do que o ensino. Essa noção de ter pesquisadores que estão dedicados à pesquisa mais do que ao ensino. Isso a gente tem que ainda, eu acho que focar mais em isso, né? E um outro aspecto também é que se fazia muito o que se chamava de ciência de paraquedas, né? Pesquisadores estrangeiros vão no Brasil, fazem pesquisas sobre os nossos recursos e depois publicavam, né, em artigos de impacto na Science e Nature, sem dar o reconhecimento devido aos grupos do Brasil. Isso eu acho que já diminuiu, mas é importante que o Brasil acho que tem mecanismos de impedir a saída desses recursos, mas é importante investir na pesquisa dos nossos recursos. E o caso das aves, acho que é um exemplo disso, né? As pesquisas sobre as aves estão nos informando sobre fisiologia, da nossa própria fisiologia, e também ajudando a conscientizar a população da importância de preservar e estudar os nossos recursos naturais. Isso eu acho muito importante, eu acho que ainda tem muito a ser feito, né, no Brasil nesse aspecto. Cláudio, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Você tem visto que o nosso movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, tenta envolver os jovens para construir caminhos para a gente ter um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro. Bom, alguns pontos. A ciência e a pesquisa, né, eu acho que são fascinantes, né? E a minha mensagem é que os jovens prestem bastante atenção ao mundo natural. Eles vão ver que tem inúmeras questões que estão em aberto. E nós estamos num ponto muito interessante, porque os avanços da genômica, da fisiologia, estão permitindo perguntar perguntas que não eram possíveis de ser abordadas, né? Não aceitem respostas prontas de livros de textos. Isso foi um grande aprendizado. Por exemplo, o Nottebohm, descobrindo a formação de novos neurônios na vida adulta. Isso quebrou paradigmas, mas isso porque ele não acreditava muito no que os livros de textos falavam, né? Então é importante quebrar esses paradigmas já formados. Eu também acho que tem um ponto que a gente está agora com uma explosão de dados moleculares, de expressão gênica. Eu acho que isso vai mudar muito o nosso entendimento do cérebro, porque o cérebro é um órgão que a maioria dos genomas está sendo expresso no cérebro, e eu acho que isso deve regular a diversidade de tipos celulares, de tipos neuronais, possibilitando, então, perguntas que a gente não conseguia nem abordar há não muito tempo atrás. Então, acho que é uma fase muito interessante de continuar essas áreas. E no Brasil também, muito importante, o uso de modelos não tradicionais, né? Na nossa biofauna. É inclusive interessante porque geralmente os neurocientistas gostam de modelos não tradicionais, né?
E é importante sair dessa ideia que só pode se fazer pesquisa estudando o camundongo ou o rato de laboratório. Então, as aves, os peixes, os répteis, mamíferos não tradicionais, existe inúmeras oportunidades de se aprender. E estudando essas espécies, eu acho que também ajuda a entender a nossa biodiversidade, né, das florestas, e o que ajuda a preservação também. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu tenho aos jovens, principalmente no Brasil, né, pensando em seguir uma carreira de pesquisa. Tenho certeza que a sua mensagem vai ser incorporada por muitos jovens. Muito obrigado, Cláudio Melo, por essa conversa. Saiba que você provoca o orgulho no Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, né? E outros egressos, né? Como Siddhartha Ribeiro, como Luiz Vicente Riso, como Esparto Pastor Filho e outros, né? Então você é um estudante emérito. Não existe esse título, estamos criando agora. Então, Cláudio Berto, desejo que continue a sua brilhante carreira. Muito obrigado por estar conosco e seja bem-vindo sempre ao Brasil. Sim, Isaac, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho fantástico que você continua fazendo, né, de divulgação e tudo isso. Muito bem. muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!